Verso 1: E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. E foi-lhe dado também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos que habitam sobre a terra a adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, possa falar profundamente nos nossos corações, possamos sair daqui edificados, exortados, consolados, temendo mais a Deus, confiando nele, adorando o nome dele cada vez mais, honrando em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados, hoje o nosso estudo é sobre, olha lá, nosso estudo hoje é sobre anticristo. Ah, mas que isso, pastor? Você vai ficar com mais fé em Jesus ainda, amém ou não? Você vai crer mais no Senhor ainda. Vocês viram aí, irmãos, assim, nós estávamos aqui, né, o crente não estava participando das coisas aí, carnaval, essas coisas. Nós estamos aí na presença de Deus aí, mas não tem como você abre lá o seu celular lá nas notícias lá e acaba ficando a par de algumas coisas que aconteceram por aí, né? Então, você viu lá em Salvador, lá, carnaval lá, que aconteceu lá com a Baby lá, com a Ivete Sangalo. Vocês viram, sim ou não? Quem viu, levanta a mão. Quem ouviu? Então, né, assim, a Baby, a pastora Baby, né, pop lá, participa dessas coisas também. Cada um na sua, cada um vai dar conta de si para Deus. A gente não tem que ficar, eu não concordo, mas eu também não concordo com de coisa. Mas o Senhor é Ele, Deus é Ele que manda. Então a gente tem que ficar só orando por tudo, só isso, só. Não cabe a nós. Eu não vou lá, para mim não serve, mas não significa que Deus não pode usar algumas pessoas do jeito que Ele quiser. Ele usou até uma jumenta lá. Então, o que Ele vai fazer, eu não sei. O plano é dele, a obra é dele, não é nossa. Amém ou não? É dele, não pertence a nós. Ah, mas eu acho que Deus... Não, acho que Deus, eu também não... Eu não acho nada, está tudo na mão dele. Eu não estou dando conta nem na minha vida. Não estou dando conta nem na minha vida, eu vou ficar achando nada que Deus, não, que tadinho de mim. O profeta Abacuque ficou assustado com Deus. Como que pode ser um negócio desse, Deus? Não estou entendendo nada. Para Jó, Deus não explicou nada também. Mesmo depois que Deus apareceu para Jó, lá aconteceu aquelas tragédias todas com Jó, e Deus no capítulo 38, 39, 40, chacoalhou Jó e falou com ele. Deus não explicou para ele por que aconteceu aquelas coisas com ele. Então tem coisa que não compete a nós, ele é o Senhor, amém? Lá em Romanos 9, Isaías também fala: quem somos nós, caco de barro, para querer contender com o seu Criador? Ele é muito grande. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, só sei dizer o seguinte: aconteceu lá que a Baby Consuelo e a Ivete têm amizade. Num determinado momento lá, uma estava no carro lá de alegórica, a outra também. Aí uma gritou, falou para a outra. A Baby falou: vou falar um negócio aqui. A Ivete falou assim: fala! Você pode falar! Você tem liberdade de falar! E ela pegou e falou: o Apocalipse está aí! Está chegando, Jesus está voltando, o arrebatamento tem que estar preparado. A mulher fala uma doideira dessa lá, rapaz.
A Ivete falou assim, mas se o Apocalipse está aqui, eu vou macetar o Apocalipse. Aí, meu irmão, né? Quer dizer que, de forma geral, é o seguinte, a Baby quis mostrar ali que tem que ficar preparado para o Apocalipse. O arrebatamento está chegando. Ela usa esse termo lá, Apocalipse e arrebatamento. Termo que o povo do mundo não conhece esses termos, não. Mas ela fala Apocalipse. O Apocalipse está aí, o arrebatamento está chegando. Então, essa palavra arrebatamento, para muito crente, nem crente, alguns crentes nem sabem. E ela joga isso lá. Muita gente não entendeu. Mas, não entendeu na hora, mas depois você vê a repercussão que deu isso. Pessoas que estavam em outro carro de som, que ficaram sabendo depois. Pessoas do trilho lá, de carnaval, carnavalesco lá, que nem crente é. Ó, mandar um recado para a Baby aí. Meteu o pau nela, não gostou do que ela falou. Chacoalhou ela. A outro lá, carnavalesco lá, a Baby tem razão. Cheio de gente lá no carregador. Ela tem razão, gente, nós temos que estar preparados. Quem aqui é de Deus? Aí o povo lá, tem que estar preparado, vai acontecer um negócio aí. Esse negócio que ela falou lá vai acontecer. Você entendeu o negócio? Então a turma que está ali, nossa, imagina um crente que está lá, o crente que está lá desviado, ele sabe, fala, rapaz, até aqui, eu já não estou na igreja para não escutar isso, vou escutar esse negócio aqui. Aí quando você abre o jornal hoje lá, tem as manchetes assim, né? Aí apareceu também lá, o que é o Apocalipse? Depois, o que é esse negócio de arrebatamento que a Baby falou lá na BBC, lá falou. Aí eu abri lá para o jornal da BBC mostrando o historiador da PUC falando o que é o arrebatamento, que os crentes acreditam. Então, vou falar a verdade para você, o Brasil inteiro ficou sabendo, pelo que o historiador colocou ali na notícia, pelo menos que ele escreveu, o que os crentes acreditam sobre o arrebatamento. Eu falei, rapaz, olha, você vê até nesse... Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Nós estamos aqui falando dessas coisas, achando que mas tem o negócio está pegando por aí. Há uns que não aceitam, outros que... E esse cara, ele explica lá, ó, tem crente que acredita, tem pré-milenista, tem pós-milenista. Ele explicando para a turma lá que não tem conhecimento nenhum. Está lá escrito lá no BBC. Isso que eu explico aqui, está escrito lá. Pós-milenista, amilenista, pré-milenista. Ele explica lá inteirinho assim. O arrebatamento é o momento que vai acontecer. Esses crentes acreditam que vai acontecer um fenômeno, vai sumir umas pessoas e tal. Ele escreveu tudo lá. Eu falei, rapaz, olha que coisa. Então, meu irmão, o negócio então é sério mesmo, hein? Se a gente não clamar, as pedras clamarão. Mateus capítulo 3. Deus usa as pedras para falar. Né? Aquilo que nem converteu, o coração duro está falando por aí. Então, hoje vamos falar do anticristo um pouquinho. E eu quero falar para você o seguinte, não vai dar para a gente falar tudo hoje, semana que vem a gente continua. Mas, olha, não perde não, que você vai falar, rapaz, eu não sabia disso, pastor. Pois é. Hoje não vai dar para falar o final. Semana que vem você vai falar, pastor, eu não sabia disso. Vou falar aqui para você, ó, 99% dos crentes não sabem do que eu vou falar. Hoje, pode ser que você saiba um punhado de coisa hoje. Hoje você vai saber muitas coisas que você já sabe. Não vou só relembrar, você já sabe. Algumas coisas talvez você não saiba. Mas para a semana que vem eu vou mostrar coisas para você de onde vem o anticristo, que você vai ficar... Uma teoria de onde vem o anticristo, que ela é nota 10. Ela é nota 10, irmão. Vou te falar uma coisa, eu tirei o chapéu para ela. Eu já sabia, há 2, 3 anos atrás, mas porque agora a gente aprofundou mais, falei, rapaz, estava até falando com o Ronaldo, Ronaldo do céu, o negócio é sério mesmo. Que a gente pensa uma coisa do anticristo e é muito mais profundo e está na nossa cara. Ei, está na nossa cara aí, ó. Então vamos lá, o anticristo. Ele é contra. Ó, o que está ali? É uma? Ele não gosta disso aqui, não. É contra Deus. Ele é do contra. Anti, na escatologia cristã, refere-se a pessoas anticristo, conforme está na Bíblia, né? Pessoas profetizadas pela Bíblia para se oporem e substituir Cristo antes da segunda vinda. O anticristo é anunciado como aquele que nega o Pai e o Filho. Aí que tá, vão ter que ver. O anticristo é o que nega o Pai e o Filho.
ele não aceita o relacionamento de pai e filho. Esse é o anticristo. Anticristo é traduzido da combinação de duas palavras da língua grega, antikristos, antikristos. Em grego, Christos significa, o ungido. Significa o ungido. Então lembra bem, quando a gente fala assim lá, Otávio, talvez você ache uma pilha para mim lá dentro. Eu não sei se vai ter, mas se não tiver, vai essa mesmo. Mas uma pilha aqui, vem cá para você ver o modelo dela. Quando você vê lá em Daniel, capítulo 9, verso 26. Não sei se vai ter, mas dá uma olhadinha. Capítulo 9, não, vamos ler depois capítulo 9, verso 26, fala assim, verso 24 em diante, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí ele fala, para expiar a iniquidade, acabar com a transgressão, selar o santíssimo lugar. Aí ele fala das 70 semanas, aí ele fala 7 semanas mais 62 semanas, até o ungido, e o ungido será cortado. Está escrito lá, nós vamos ler daqui a pouco, Daniel 9, o ungido. Então lá no livro do Antigo Testamento, em Daniel, não está escrito Cristo, porque a palavra lá está na língua, a tradução veio da língua hebraica, já foi direto traduzido para o português como ungido. Mas ungido no grego é Cristo. A palavra grega, ungido no grego é Cristo. Então, é Jesus ungido. Porque Cristo é ungido. A palavra Cristo é ungido. Jesus Cristo. Jesus, o ungido. Olha que coisa linda. Que bate com Daniel 9, 24 em diante. Então, anti significa não apenas anti no sentido de contra e o oposto de, mas também aquele que quer ficar no lugar de. No lugar dele. Dá um toque aí. Pode ir. 1 João 2,8. Abre lá. 2,18. Ganha tempo, eu vou ler aqui, tá? Só para você quiser acompanhar aí. 1 João 2,18, Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo. Ele falou, vem o anticristo. Mas já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Então, João aqui, ele estava combatendo várias heresias, mas a principal heresia que João estava combatendo aqui era o gnosticismo. O gnosticismo foi uma mistura, uma filosofia grega que misturou o evangelho pregado por Jesus com a filosofia. E aqui, os gnósticos diziam que Deus não se fez carne. E que Jesus não era filho. Deus não se fez carne na pessoa de Jesus. Porque a matéria é má, é ruim. E a matéria foi criada por um Deus mau que ele chama de demiurgo. É a filosofia grega. Então a matéria é má. Mas o espírito não é mau, o espírito é bom. Então Jesus, ele não veio em carne, mas o que estava ali é o espírito dele só. Então eles negam a encarnação de Cristo, os gnósticos. E que jamais Deus desceria de onde ele estava para vir virar matéria, virar homem, de forma nenhuma. Deus não faria isso. E que para a gente alcançar a salvação, seria necessário um conhecimento elevado. Que você não é salvo pela morte e ressurreição de Cristo, mas salvo
pelos conhecimentos, inclusive pelo conhecimento daquilo que Cristo trouxe. Cristo trouxe um conhecimento. Amar uns aos outros, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, essas coisas tudo. Tá sim. Obrigado. Então, o conhecimento que Jesus trouxe, sim, mas a morte, a ressurreição e o sangue de Jesus não tem nada a ver com salvação, é a tese dos gnósticos. Então, João vai falar, por exemplo, João vai falar que os anticristos já estavam andando por lá. Na verdade, não é. Aí já é uma figura de linguagem. Aqueles que negam. Ele não é o anticristo ainda, o líder, mas, né? Muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o sedutor e o anticristo. Segundo João 1,7. Aí, 2 João, verso 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Quem é o mentiroso? 1 João 2,22. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Irmão, é pesado isso aqui, ó. Você fala, o anticristo, qual que é a característica dele? Ele nega o Pai e o Filho. Ele não tem esse relacionamento. Deus existe, mas não tem um relacionamento de pai e filho. Esse é o espírito do anticristo. O anticristo vai trabalhar em cima disso. 1 João 4, 2, 3. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, pois já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo mesmo não manifestou ainda, mas o espírito dele já está no mundo aí. Tem pessoas com o espírito dele agindo da maneira que ele quer, mas ele mesmo não apareceu ainda. Certo. É um pensamento. Absurdo, né? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 4. Eu peguei só uma parte lá, ó. Ninguém de modo algum vos engane. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Então, olha bem, ó, é o homem da iniquidade, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, vai ser uma coisa que vai querer adoração e vai, né, ser como Deus, querer ser como Deus. 2 Tessalonicenses 2, pois o mistério da iniquidade já opera, somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com prodígios mentirosos,
e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Então, você viu, ele aguarda, o anticristo não se manifestou, porque é necessário que algo ou alguém que está aqui na terra seja retirado para depois ele manifestar. Quando a gente fala assim, o que nós cremos, esse algo ou alguém que precisa ser retirado? O que a gente acredita que... O que é esse algo? Nós acreditamos que é a igreja, que precisa sair primeiro no arrebatamento. Então, olha para vocês verem, com todo respeito e carinho, nós temos assim aquele Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, vocês conhecem ele, conhece? O homem é um espetáculo, uma maravilha nas pregações. Mas, irmãos, essa parte aí, infelizmente, eles não têm esse domínio, não. Já estou falando para vocês, nessa parte escatológica, não está legal lá. Eu escutei ele falar o que é que detém a vinda do anticristo. Eu falei, Hernandes, você falar um negócio desse, pelo amor de Deus, tem cabimento. Não tem cabimento, não faz sentido. Ele falou que o que detém a vinda do anticristo é a lei. Todos os governos têm lei, tem que tirar a lei para o anticristo aparecer. Tem muitas regras, muitas leis. O anticristo, ele é uma pessoa que é sem regra, então tem que tirar a lei. Eu falei, só onde esse cara tirou isso, rapaz? Eu vi o vídeo dele, mostrei para o Kleber Moali hoje, falei, Kleber, escuta o vídeo aí, olha aí você. Então, eu estou falando que nesse ponto, ninguém é perfeito em nada, não, irmão? Fala, velho. Então, nós já, que você não participou de uma outra, mas nós respondemos, tá? Vou responder para você, tá? Ela perguntou se quando o Espírito Santo for retirado, o Espírito Santo vai junto. Vou explicar para ela e novamente para vocês entenderem. Se a igreja vai subir, o Espírito Santo que atua na igreja subiu junto. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Bem simples assim, tudo bem ou não? Não tem como a gente subir sem o Espírito Santo. Não tem jeito, né? Então quem vai levar nós é o Espírito Santo. Então aí a pessoa, mas como é que faz? O Espírito Santo não vai agir na terra? Sim, ele vai agir na terra. Só que ele vai agir de uma outra maneira, por quê? Porque a igreja não está na terra mais. Aí alguém fala assim, não, mas vai ser como no Antigo Testamento, é debaixo da lei. Não, vai ser sim, como no Antigo Testamento, mas o agir do Espírito Santo vai vir assim, o Espírito Santo vem sobre alguém que se arrepende na hora ali, que ouve a palavra, arrependeu, e ela vai nascer de novo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, já vou deixar bem claro para qualquer um que estiver me escutando aí no mundo inteiro, sem o Espírito Santo não existe salvação. Se alguém falar que vai ter salvação na grande tribulação, mas o Espírito Santo não vai agir, mentira! Não existe salvação sem o mover e o agir do Espírito Santo. Deixar bem claro para vocês aqui, sem medo de errar, aposto tudo que você quiser, com quem quiser, não existe isso. Não existe novo nascimento sem Espírito Santo, não existe salvação sem Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo que Jesus, quando os discípulos só receberam a salvação depois da ressurreição de Cristo. Só depois da ressurreição. Então, o Espírito Santo ele trabalha para que a gente possa nascer de novo. É um milagre de Deus dentro de nós. A conversão é um milagre de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A regeneração é feita pelo Espírito Santo. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Mas como que eu vou nascer? Aí tem que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus falou, nascer da carne é carne. Tem que nascer do Espírito. Mas como isso? O Espírito sobe para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É um mistério. Entendeu? O novo nascimento é um mistério. Então vamos lá. Gente, Bíblia está na mão aí, sim ou não? Se quiser para andar com o pastor Flávio aqui na quarta-feira, tem que começar a ficar esperto. Ouvir bem. Às vezes você não tem leitura, né, tem dificuldade para ler, mas escuta bem, fica atento, não cochila não. Se cochilar, você perde. A hora que você acordar, o bolo já queimou. Ô Delma, você entendeu o que eu falei, né?
Entendi. Tranquilo. Maravilha. Então, ó, o pequeno chifre, em Daniel capítulo 7, que eu vou mostrar daqui a pouco de novo para vocês. Ó, em Daniel fala de 4 animais no capítulo 7. E no último animal ele fala que tem 10 chifres, que são 10 reis, ou 10 reinos. Mas surge um pequeno chifre e derruba 3. Então ele é o 8º. Então é bom você saber isso, porque a hora que eu mostrar para você aqui a primeira interpretação, eu acho que a segunda interpretação, que as pessoas creem que é o anticristo, você vai entender por que eu estou falando isso. Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão do fim dos tempos, mas por meio de animais. O primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, o quarto animal. Cada animal representa um reino no mundo. O primeiro animal já foi, que é a Babilônia. O segundo é um Medo-Persa, que já foi. O terceiro império grego já foi. O quarto romano. E o quinto, um animal terrível. É o último império. Um animal terrível, o último império mundial, o último reino mundial. Mas desse animal vai surgir 10 chifres, que são 10 reinos. Esses 10 reinos é o fim do mundo já. É os reinos que vão mandar no mundo no final dos tempos. É o que nós estamos vivendo agora. E desses 10 vai surgir um chifre pequeno, que Daniel fala, e esse chifre pequeno vai derrubar 3. Então, na verdade, 11 menos 3, ele é o 8º. Ele é o anticristo. Esse chifre pequeno. E também Daniel 8 vai falar do chifre também, que é o chifre pequeno. A abominação da desolação, que está no capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Que Daniel fala do abominável da desolação. E Jesus também, em Mateus 24, fala de Daniel 9, ele fala, Daniel 24, 15, Jesus fala assim, quando, pois, virdes que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí está lá, está escrito em Daniel isso. Então vamos continuar aqui, ó. No Daniel 11 também, Daniel 12. Mas tudo bem, não se preocupa com isso aqui agora não, fica tranquilo aí, vamos continuar aqui. Depois a gente vai mastigar mais um pouco para vocês. Então, o chifre pequeno de Daniel, ele é o anticristo. Vamos lá, a primeira interpretação, existe pelo menos 4 fortes interpretações de quem será, ou de onde vem o anticristo. Ó, quem será, ou de onde vem o anticristo. Uma primeira interpretação. Vamos ver Daniel 9, 26 primeiro. Vamos lá, vamos ver Daniel 9, verso 26. Ó, Daniel 9, 26. Você vê quando eu falo assim para você assim, ó, quando eu falo para você assim, ó, gente, você sabe as 70 semanas de Daniel? Você viu quando eu falo assim para você lá, tem que aprender as 70 semanas de Daniel, como que funciona, como que é. Porque olha bem, ó, eu vou falar agora, você entende o que eu estou querendo dizer para você, ó? Eu vou falar agora do capítulo 9, verso 26, como que você já entendesse muito bem as 70 semanas. Porque você imagina bem, eu vou falar de Daniel 9, 26, eu ter que explicar tudo de novo as 70 semanas, aí eu vou ficar mais 1 hora aqui. É por isso que quando a gente fala assim, irmão, hoje vai ter o culto, vai ser o quê? Vou explicar as 70 semanas. Ah, mas 70 semanas... Então, tem que prestar atenção, porque lá na frente você vai precisar saber aquilo. Agora, por exemplo, você tem que saber o que é as 70 semanas, senão você não vai entender o que eu vou falar agora. Olha aqui no verso 26, ó. Depois das 62 semanas... será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Então, vou repetir de novo, vou falar de outro jeito agora. Ó. Verso 26. Depois das 62 semanas, quer dizer, é 7 semanas mais 62, então dá 69 semanas, porque já passou 7, então são 69 semanas. Ele está falando que será cortado o ungido. Ele fala, Jesus, nós estamos sabendo agora que é Jesus, mas ele não sabia lá, porque essa profecia é 560 anos antes de Cristo.
Então o Daniel não sabia que seria Jesus, como nós sabemos hoje. Consegue entender o que eu estou falando ou não? O Daniel apenas fez a profecia, morreu e não viu nada. Então, nós agora pegamos e estamos analisando o que Daniel escreveu antes de Cristo. Então nós sabemos que o ungido é Jesus. Porque você pega e faz a conta das 70 semanas que ele fala aqui, ó, e vai cair certinho na morte de Cristo. As 69 semanas chega certinho na morte de Cristo. Então, o ungido será cortado, porque ele vai ser morto. Então tá, pensa bem comigo agora aqui, ó. Jesus morreu na cruz, tá? Ele é o ungido. Você já está entendendo já. Aí ele fala aqui, ó. E o povo, atenção agora, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe que há de vir é o anticristo. Ei, acorda aí, fala pro seu irmão, acorda aí, meu irmão, tá ficando bom o negócio. Ó, e o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe com letra minúscula é o anticristo. Esse povo que é desse príncipe, esse povo, não é o príncipe não, mas o povo, esse povo vai destruir Jerusalém. Depois da morte do ungido. Então, depois de Cristo. Depois de Cristo, anos depois, esse povo vai destruir Jerusalém. Aí eu pergunto para você, quando Jerusalém foi destruída depois de Cristo? Estou perguntando para você, quando foi? E destruiu o templo, destruiu a cidade e o santuário. Destruiu a cidade e o templo. Quando aconteceu isso? Estou perguntando para você. Hã? Vou perguntar ali atrás, ali assim. Vou perguntar só para essa turma aqui, ó. Só para essa turma aqui. Ninguém lá responde, não. Essa turma aqui. Quando foi que aconteceu a destruição do templo depois de Cristo? Fala para mim aí. Ano? Esse grupo do meio, que ano que foi? Lá no canto. Então todo mundo aí, lá em cima. Ano? O Gui foi lá no meio comigo, até me vermelhou lá. É errado, Gui. Fala com vontade. Ah, Gui. Só mulher, você escuta. Então todo mundo, vamos virar comigo assim. Fala comigo assim, ó. Fala comigo. No ano 70, depois de Cristo, a Jerusalém e o templo foram destruídos. Maravilha, muito bem. Aí, no verso 27, só para você saber que ele é o anticristo, no verso 27 aí, Daniel 9, 27, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre ele mesmo. Olha, no verso 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele confirmará, o anticristo vai fazer uma aliança com muitas nações, inclusive com Israel, por 7 anos. Mas é lá no final ainda, depois que a igreja for arrebatada. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, outra coisa aqui, com todo respeito e carinho. Por exemplo, aquele Paulo Júnior, o homem prega muito bem, uma benção, não tem nada que questionar, não. Irmão, estou falando na parte escatológica, não vai. Ele confirmará uma aliança com muitos. Eu vi ele falando que esse ele aqui é o Messias, é Jesus. Eu falei assim, rapaz, você está de brincadeira comigo? Você prega tão bem falar que esse ele aqui. Eu vi ele falando, não, esse ele aí é Jesus, é o Messias. Eu falei, você está de brincadeira, Paulo? Porque ele é um espetáculo, é nota 10 ele mesmo, ele é um homem de Deus, abençoado, e é mesmo. Tem que questionar nada não. Mas a gente, igual eu, por exemplo, eu sei muita coisa, prego algumas coisas aqui, mas tem uma área que eu não sou bom naquilo. Tem área da vida da gente que a gente não é bom, não. Tem área na Bíblia que eu não sou bom, eu chamo o outro para falar. É outro que vai pregar, porque eu não sou bom naquela área. Até falo, mas deixa o outro falar, que ele tem propriedade para falar sobre isso. Fala muito melhor do que eu, ensina melhor nessa área, tem coisa. É assim.
Por exemplo, eu não sei falar muito sobre você ganhar dinheiro, eu sei falar para você render aos pés de Jesus que o dinheiro vem, mas falar para você investir, eu não vou falar isso, eu não sou bom nisso. Mas Jesus está abençoando você financeiramente, amém? Ou não? Aí eu vou chamar o Edir Macedo. Ah, não, Edir Macedo não. João, estou brincando, João. O João é só amigo, né, João? Não tem perigo, não. Já tá louco. Nem pensar, né, João? Tá doido. Vocês não sabem, o João, com todo respeito, o João é diretor de uma escola estadual, viu? Lá em Venceslau Braz. Tá descansando uns dias aí, mas vai voltar daqui a pouco. Ou tá querendo descansar mais? Mais, né, João? Vamos lá, então, vamos lá. Ó, uma profecia proferida aproximadamente 560 anos antes de Cristo. Lá diz, nós acabamos de ler, ó, o povo de um príncipe que haveria de vir destruiria a cidade de Jerusalém e o templo. Tudo bem até aí, sim ou não? O que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general de Roma, com suas tropas invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Daí tudo bem. Então, podemos dizer que esse povo seria os romanos? E que dele sairia o príncipe, o anticristo? É a primeira interpretação. A lógica está dizendo que sim. A lógica nossa, num primeiro momento, está dizendo que sim. É verdade ou não é? Não vamos ficar com medo, não, gente. A lógica nossa está dizendo, parece que sim. O anticristo, então, viria de Roma? Ó, agora presta atenção. O Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano, ele se dividiu no século IV em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente era poderoso, mas no ano 476, o Império Romano do Ocidente, onde a capital era Roma, ela caiu, ela perdeu para os bárbaros, para os godos, visigodos e outros lá. Depois desse esfacelamento do Império, presta atenção, ó, eu não estou falando do Império Romano do Oriente, estou falando do Ocidente. O Império Romano do Ocidente esfacelou e depois, então, surgiu a Europa. A partir da destruição do Império Romano do Ocidente e a tomada desse império pelos ostrogodos, visigodos, pelos francos, por aquele povo bárbaro lá, daqueles povos foram surgindo os países que deram origem, no caso aqui, é claro, deram origem à Europa. Então, o anticristo, sendo o chifre pequeno, no livro de Daniel, que emergiu a partir da união de 10 reinos, porque lá no Daniel capítulo 7, o anticristo vai surgir a partir de 10 países, 10 reinos. Esse raciocínio me leva a crer que viria, então, desses reinos, isto é, da Europa. E se ele vem da Europa, então, peraí, o anticristo viria de algum país da Europa. O anticristo viria... Então, estou mostrando para você a primeira interpretação, gente, calma aí. O anticristo, então, vem da Europa por causa disso tudo que eu acabei de falar agora. Então, tem uma linha de pensamento que crê assim, tá? Ó, essa linha de pensamento, ela crê o seguinte, ó. Você lembra da estátua de Daniel capítulo 2? O sonho que Nabucodonosor teve? Ele teve um sonho de uma estátua enorme, cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro. Aqui está revelado o mundo inteiro, até o fim do mundo, para Nabucodonosor. Nabucodonosor não sabia, Daniel foi trazer a interpretação para ele. Aí Daniel vai trazer a interpretação para ele, ó. Daniel vai falar para ele assim, ó. E também tem uma pedra, olha bem, a pedra foi lançada no pé da estátua. Olha bem como que Deus é maravilhoso, gente.
Olha como que o sonho é um sonho de Deus. A pedra não bateu em nenhum outro lugar, bateu no pé. Porque no pé simboliza últimos reinos na terra. É os últimos reinos na terra. Então olha aí, ó. Se você pegar, lá Daniel interpretou para Nabucodonosor e falou para ele assim, ó. Daniel falou para ele assim, ó. Porque em Daniel 2, Daniel falou para ele que o que Deus revelou para ele é uma coisa do futuro. Olha lá comigo Daniel 2, ó. Deus falou para ele, Deus revelou para ele uma coisa que é do futuro, final dos tempos. Olha, capítulo 2 de Daniel. E você pode falar, mas como é que o senhor sabe que é, que não é? Então, olha aí, ó. Daniel 2, porque o rei falou, como é que você sabe aquilo que eu sonhei? Porque ninguém sabia o sonho que o rei teve, o rei queria matar todo mundo, porque ninguém sabia o sonho que ele teve, e muito menos dar a interpretação. Aí quando Daniel foi diante do rei, Daniel 2, verso 26, respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesassar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas, ó. Só a primeira parte aqui, ó. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Olha como Deus é bonito, não é, irmão? Amém ou não? Então, o que foi revelado aqui nesse sonho, ele falou uma coisa do futuro. Aí ele vai contar o sonho, né? Que ele teve um sonho que o Daniel vai revelar para ele de uma estátua muito grande, alta, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os 10 dedos em parte de ferro e em parte de barro. E ele vai falar para o rei também que ele viu uma pedra que saiu de um determinado lugar, sem ser lançada por mãos alguma, e bateu no pé da estátua, esmigalhou ela inteira, e a pedra cresceu e encheu toda a terra. Ele falou para o rei. Aí ele deu a interpretação. Ele falou para o rei, vou dar a interpretação. Falou para o rei, ó rei, a cabeça de ouro é você, é o reino da Babilônia, é o teu reino. Aí, pensa bem, meu, ele falou para você, o teu reino é a cabeça. Aí ele falou assim, depois do Senhor, vai levantar um outro reino, um pouco inferior. Ele não sabia qual reino que era ainda. Ele estava vivendo no reino da Babilônia. Mas ele profetizou. Depois do Senhor vai levantar um outro reino. Então, realmente, aconteceu. Tantos anos depois, você vê que o próprio Daniel vive um pouquinho nesse reinado do Império Medo-Persa. Daniel tem o privilégio de viver um pouquinho nesse reino Medo-Persa. Mas ele fala para o rei, depois desse segundo reino, vai levantar um outro reino, ó, representado pelo ventre de bronze e o quadril. Ele não sabia que império que era, ele não falou. Aqui ele não falou. Ele vai falar depois lá na frente, no capítulo 11, ele vai mostrar pelas visões que ele tem, a gente vai entender que é o Império Medo-Persa e a Grécia, porque a gente viveu depois dele, né? Aí ele fala, o quarto reino, ó, representado pelas duas pernas, que nós entendemos que é o Império Romano, que veio lá depois, a partir do ano 168 a.C., e depois o Império Romano se dividiu entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, por isso que está com as duas pernas. Isso é a interpretação dada pelos teólogos, pela maioria dos teólogos. Então, por exemplo, o Império Romano do Ocidente, ele caiu no ano 476 depois de Cristo.
Mas o Império Romano do Oriente prevaleceu ainda até o ano 1453. O Império Romano estava firme, unido. Mas ele dividiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O do Ocidente caiu para os bárbaros. E a partir dali surgiu depois a Europa. Mas a Igreja de Roma, o Império Romano caiu, mas a Igreja de Roma não caiu não, tá? Não vamos misturar a religião de Roma com o Império Romano. A religião romana continuou firme ali. A religião no Ocidente continuou firme. O Império Romano do Oriente permaneceu firme. E tinha a igreja também. Tinha a igreja do Oriente. Hoje ainda, gente, hoje, nos dias de hoje, existe a igreja católica, não é uma só que tem no mundo. Tem duas igrejas católicas no mundo. Tem a igreja católica do Ocidente, que é governada por Roma, e a igreja católica do Oriente, que é governada por patriarcas, lá na Grécia, partes da Rússia e outros lugares lá. Então tem a igreja católica do Oriente. Existe hoje, tá? É chamada Igreja Católica Ortodoxa. Então aqui, as duas pernas representam o Império Romano, que dividiu o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Aí vem os pés, os pés os pés. 10 dedos, 10 reis, reino dividido. Aí eu coloquei, seria a Europa, os 10 reinos aqui, que formou depois do Império Romano, que caiu do Ocidente, que formou, seria a Europa, então, esses 10 reinos aqui, nos últimos dias? A pedra, a gente sabe que a pedra a gente já sabe que a pedra é Cristo. Você está vendo porque teve aula lá atrás, eu vou mostrar para vocês quem que é a pedra. Ficamos um culto inteiro mostrando o que é a pedra. Porque numa hora dessa não dá para a gente ficar voltando nos textos lá para mostrar o que é a pedra de novo, porque senão a gente fica o culto inteiro. Por isso é um quebra-cabeça que vai montando para a gente chegar. Agora está entendendo. A pedra a gente sabe que é Cristo. Me fala um versículo aí na Bíblia, você que está me ouvindo aí, que prova que a pedra é Cristo, sem ser o Mirtão, sem ser os pastores aí. Fala um versículo para mim na Bíblia que prova que a pedra é Cristo. Sem ser os pastores aí. Fala para mim um versículo da Bíblia que mostra que a pedra é Cristo. Os meninos que fizeram a TEC, cadê? Formaram na TEC aí. Formaram para quê? Vai ter que voltar tudo também. Formaram 5º ano na TEC. Severa sabe, mas está esquecendo. Até as músicas, está esquecendo também, tadinho. Você sabe que vai fazer 70 anos, né, irmão? 70 anos. Olha que belezinha. Alguém falou dele nessa semana. Como é que pode aquele homem andar na cidade inteira com aquela idade? Eu falei, pois é. Sai lá do Rebojão, vai lá em não sei lá onde e volta. Alguém falou dele para mim. Eu falei, não, ele tem um porte físico animado mesmo. Lá para acompanhar ele não é fácil, não. A parte física dele é nota 10. Alguém fala para mim aí, sem ser os pastores, onde está escrito? Vai, Clarinha, fala aí, vai. Mateus 16, 18. É um. Fala o outro agora, mais forte ainda do que esse. Mais poderoso, esse é poderoso sim, mas um outro aí. Esse é poderoso, mais um poderoso, vai. Hã? Não, a rocha mas eu não. Mas eu quero falar assim que a pedra é Cristo. Vai falar assim, a pedra é. Você vai ver, você lê o texto, você fala, está escrito que ele é a pedra. Tem lá em Pedro. Vamos lá agora os pastores aí, vai. Aonde está? 1 Pedro 2 tem. 1 Pedro 2. Gente, maravilha. 1 Pedro 2, Mateus 16. Mas o texto, na minha opinião, que arrebenta com tudo, que não tem para ninguém nessa questão, é Atos capítulo 4, verso 11 em diante. Não tem para ninguém, irmão. Atos capítulo 4 não tem para ninguém.
verso 11 em diante, não tem. Se você ler o texto lá, você fala, sem ninguém explicar para você, você lê o texto, você vai entender que Jesus é a pedra, sem fazer força. Não faz força nenhuma. A hora que você lê o texto, você fala, está bem claro, porque ele fala, a pedra que os edificadores rejeitaram, foi por meio dessa pedra que esse homem foi curado, aquele paralítico foi curado. Aí ele fala, esse Jesus, ele é a pedra que foi rejeitado por vós. Então, ali, Atos capítulo 4, verso 11 em diante. Mas lê antes um pouquinho para você entender o contexto do porquê que ele está falando aquilo. Posso seguir em frente aqui, sim ou não? Posso seguir? Pode ir embora? Vai. Vamos lá, então. Então, Jesus é a pedra. Está todo mundo concordando? Maravilha. A visão de Daniel no capítulo 7, olha lá. Oi, pastor, que isso? A visão de Daniel no capítulo 7. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de um animal, um primeiro animal, que é um leão com asa, um segundo animal, que é um urso, que tem 3 costelas na boca, e ele pende para um lado. Ele se levanta de um lado. O terceiro animal é um leopardo com 4 asas. E o quarto animal, ele fala lá em Daniel 7, um animal terrível, que tinha 10 chifres. E ele queria saber a respeito do quarto animal. E o anjo começou a explicar para ele os animais. Que o primeiro animal é um reino, e depois dele ia se levantar um outro reino, um segundo animal, que depois é um terceiro animal, e o último reino, que seria esse animal terrível, que tinha 10 chifres. Aí, depois dos 10 chifres, ele continua falando, levantou um outro chifre pequeno. Você pode ler lá Daniel 7. Tinha 10 chifres, que são 10 reis, e levantou um chifre pequeno que derrubou 3. E o chifre pequeno se tornou o 8º, porque ele derrubou 3. E esse chifre pequeno falava blasfêmia contra Deus, contra todo mundo. Era terrível esse chifre pequeno. Então, o chifre pequeno que eu estou falando para você que é o anticristo. Aí, o primeiro animal, vamos aqui agora, presta atenção aqui, o primeiro animal é um leão com asas. Representa Babilônia. Lembra lá a cabeça do sonho que Nabucodonosor teve? A cabeça da estátua, não era Babilônia? Lembra? Então, o primeiro animal, leão com asas, Babilônia. O segundo animal, um urso que pendia para um lado, é o Império Medo e Persas. Por que ele pende para um lado? Por que ele pendeu de um lado? Alguém responde, Mirto, vai. Mirtão. Por que ele inclina para um lado? Essa ficou devendo. Vamos lá, pastor Sérgio, vai, fala então. Tá, realmente, é os medos e os persas. Eu estou querendo saber por que ele inclina por um lado. Quem está falando? Um reino se sobrepõe ao outro. Qual reino se sobrepôs? O Império Persa se sobrepõe ao Império dos Medos. Mais forte que os Medos. Eles estão unidos, mas na hora ali, do pega mesmo ali, de dividir as coisas, o Império Persa, ele se sobrepõe ao Império dos Medos. Por que esse urso tem 3 costelas na boca? Você vai fazer um estudo. Ele derrubou 3 poderes, a Líbia, o Egito e mais um lá. Ele destruiu 3 reinos, os Medos e os persas, para conquistar depois Babilônia e para assumir o império mundial da época. O terceiro animal é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Pergunta, por que 4 asas e 4 cabeças? Alguém responde. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Qual a resposta? A velocidade com que ele conquistou o mundo. 4 cabeças, por quê agora? As asas é a velocidade com que ele conquistou o mundo. E as 4 cabeças? Muito bem. Aqui, esse império é o Império Grego. Alexandre o Grande, em 12 anos, conquistou o mundo inteiro numa rapidez grande. Alexandre o Grande, o filho de Filipe da Macedônia. Conquistou o mundo numa rapidez muito grande. Ele era jovem, moço. Estratégia de guerra
Fenomenal. E por que as 4 cabeças? Porque ele morreu novo. E o império foi dividido para os 4 principais generais. Por isso 4 cabeças. Aí o quarto animal, terrível e espantoso. Roma. O quarto animal. E os 10 chifres desse animal, do quarto animal. Os 10 chifres são das 10 pontas da cabeça. 10 chifres, 10 pontas. É os 10 reinos que surgem após Roma. Lembra que Roma caiu e surgiu a Europa? Então, peraí, são 10 reinos. Por isso que eu falei, a primeira interpretação, ela fala, se a Europa cai, se Roma caiu e surgiu a Europa, a Europa é formada no mínimo por 10 países. Então, dali vai surgir o anticristo? Não sei. Olha, 10 dedos reis. Aí na estátua, né, no caso aqui, eu coloquei aqui, aí lembrando da estátua, são 10 reis ou países após Roma. Na estátua é isso, né? A gente não sabe ainda. O chifre pequeno agora. O chifre pequeno. A 11ª ponta que surge aqui no meio das 10. Ele derruba 3 e fica 8. Ele é a 8ª ao mesmo tempo, mas ele é a 11ª no primeiro momento, mas ele derruba 3 e se torna a 8ª. Após os 10, então, surge o anticristo. A visão que Daniel tem no capítulo 7. No capítulo 2, Nabucodonosor tem a visão da estátua, mas na visão da estátua, ele não fala nada de um dedo maior que surgiu, ele não fala de anticristo. O Nabucodonosor não fala. A visão que ele tem não tem, ó. Nabucodonosor, cabeça de ouro, representa o Império Babilônico. O Império Prata, Império Medo-Persa. O bronze, Império Grego. As pernas, Império Romano. Olha agora os animais no capítulo 7. Ó. O leão, Império Romano também. O urso, Império Medo-Persa, batendo certinho com a estátua. O leopardo, Império Grego, batendo com a estátua. Olha o quarto animal, batendo também com a estátua. No quarto animal tem 10 chifres. Na estátua tem 10 dedos. Está vendo? No final da estátua, 10 dedos. Na cabeça do último animal tem 10 chifres. Aí eu pergunto aqui, 10 dedos. Seria a Europa? Olha aqui agora. 10 chifres seria a Europa? Estou deixando só um ponto de interrogação. Aí, é depois daí que vai surgir o anticristo. Depois dos 10 dedos e depois dos 10 chifres, surge o anticristo. Tudo bem? Posso ir mais um pouquinho ou termino já? Tá bom. Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje, né? Maravilha. Aí na segunda interpretação, que a gente vai ver semana que vem, olha lá, a segunda interpretação, a primeira interpretação, vocês já viram. A segunda interpretação, vou adiantar ela para vocês aqui, só num ponto aqui. É se o Papa é o anticristo ou não. Tá? Semana que vem a gente vai falar, quarta-feira. Semana que vem, eu falei até que ia falar da última lá, que é fenomenal, mas pelo jeito, talvez eu fale a segunda e a terceira. Mas a segunda semana que vem, já vou falar para vocês aqui, o Papa é o anticristo ou não? Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Quem achou bom nessa noite, fala amém, aleluia. Quem vai voltar semana que vem, glória a Deus. Se Deus não arrebatar, a gente volta. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Nós estamos aqui à tua disposição para aprender da tua palavra. Ajuda a gente a ficar firme na tua palavra. Está escrito lá, Senhor, que nós devemos estar preparados para responder a cada um a razão da nossa fé. Ajuda nós, Senhor, a crer mais no Senhor Jesus, a ficarmos mais firmes com Cristo, a andar no Espírito Santo, a sermos guiados pelo Espírito Santo, a ficar mais firmados com Cristo, glória a Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Entregamos nas tuas mãos essa noite a tua palavra. Abençoa esse Brasil, perdoa esta nação.
que muitas vidas possam render aos teus pés, que a tua palavra se propague mesmo, a tua palavra é espada, aleluia, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, que muitas vidas venham render aos teus pés. Tenha misericórdia, que a tua igreja acorde, a tua palavra mesmo diz, desperta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Abençoa, glória a Deus. Ótima noite para os irmãos, ótima quinta-feira, sexta, sábado, domingo. O Senhor guarde, proteja, nos guie, nos guarde em tudo. E que o amor de Deus